Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Mien e nesse vídeo aqui eu tô trazendo pra vocês, gente, primeiro que foi um teste que eu fiz com o Video Recorder. Lembra que eu tava falando que eu tava testando o gravador de tela? Muito bem, ele tá aprovadíssimo por enquanto. Tô amando o resultado que eu venho tendo com ele não crashou em nenhum dos testes que eu fiz, graças a Deus. Esse vídeo que vocês estão vendo acelerado, gente, ele foi feito em 3 partes. Eu gravei, o primeiro teve 1 hora e 16 minutos, o segundo teve 40 e poucos minutos, e o terceiro teve 40 e poucos minutos também. E o que acontece? Como eu tô gravando a tela do tablet direto assim, eu pensei, nossa, mas tá tão cru, tá tão sem graça, vou botar um pouquinho da minha personalidade nele, do meu jeito nele, o que eu quero passar nele. E aí eu pensei, né, por que não fazer uma moldura? E aí eu comecei a trabalhar, a ter ideia, a pensar, nossa, como é que poderia ser a moldura, já que pra mim seria mais legal se eu tivesse a mesa pra poder fazer e tal. Só que como eu não tô podendo agora ter uma mesa, por conta de toda a situação que eu tô vivendo na minha vida pessoal, eu pensei, nossa, não... Sabe quando a gente se limita, sabe? Que a gente fica assim, não vou fazer porque eu não tenho tal coisa. Eu queria tirar isso de mim. E queria abrir, me dar mais possibilidades, e foi o que eu fiz. Então eu fiz uma moldura. Vocês vão ver no final como ficou. Eu tava pensando simulando uma mesa de madeira. Claro que esses detalhezinhos que eu tô colocando das bolinhas, do gatinho, como não? Eita, esqueci o nome. Essas plantinhas, eu esqueci, eu ia chamar de gulosa agora. Meu Deus, não é gulosa. Suculenta. As suculentas eu desenhei aí. Eu quis deixar simples, mas ao mesmo tempo eu quis deixar como se fosse caprichoso, sabe? Eu quis fazer o meu melhor no momento. Eu fiz o que eu pude fazer com o tempo que eu tinha, sabe? Com certeza daqui pra frente eu vou estar mudando isso daí várias vezes e várias vezes, porque eu sou uma pessoa chata pra isso. Então, à medida que eu vou vendo detalhes, eu vou mudando. Inclusive, foi por isso mesmo que eu fiz, que tiveram vários vídeos. Foi dividido em partes, porque eu vi, assim, eu não gostava, eu mudava e tal. Mas o que acontece? Eu queria para poder utilizar ele como moldura para os meus vídeos de arte, de desenho digital, para não ficar essa borda preta do lado. Fica uma coisa mais bonitinha, arrumadinha, né? Então eu vou deixar vocês com o vídeo, mas só para deixar vocês situados no meu processo de desenho, de produção. Primeiro eu sempre faço um rascunho e vou modificando tudo que eu tenho para modificar. Vou fazendo tudo quanto é mudança, apago muitas vezes. É uma parte que você precisa realmente estar se arriscando, porque é o início de tudo, né? Depois eu venho com a line art, eu pego um pincel quase preto, ele é bem escuro mesmo, é um cinza bem escuro. E aí eu vou fazendo a line art. Depois eu venho com as tintas numa camada inferior, a da line art. Só que ainda assim, quando eu vou fazendo a line art, vocês verão que muita coisa vai mudar. Inclusive eu fiz borboletas, mas mais lá pra frente vocês vão ver que eu tirei as borboletas, deixei só as bolinhas. Mudei também outras coisas. E mais lá pra frente eu vou estar falando com vocês, mas por enquanto podem ir aproveitando, observando um pouquinho os detalhes do que foi feito. Claro que é algo simples, mas eu não sei vocês, eu gosto muito de ver vídeos assim. Espero que vocês gostem também.
Depois de ter terminado a line art, visto que eu não preciso estar modificando mais nada, eu vou aplicando as cores bases e logo em seguida, como esse é um desenho, é uma arte bem simples, eu queria na verdade fazer algo bem chapado, eu fui aplicando luz e sombra. A luz e sombra eu aplico em camadas diferentes, mas vocês vão ver que como é um desenho bem simples que eu tava fazendo, assim que eu terminava, que eu ficava satisfeita, eu ia lá e já mesclava as camadas. Então eu fui fazendo isso em todo os itens que tem aí, que eu fui aplicando cor. Então, depois de ter colorido todos os itens que ficam soltos na imagem, né, que ficam nas diagonais, eu fiz a madeira, né, de fato, o que seria uma mesa, uma simulação da mesa de madeira. Então, o que eu fiz foi pegar um laranja bem escuro, um quase marrom, e fazer como se fosse 3 tábuas de madeira. Em seguida, eu fui aplicando efeitos de madeira, como se fossem texturas de madeira, apliquei um pouquinho de sombra em algumas partes e depois eu fui colocando os detalhes, porque eu acho que fica muito bonito. Mas sabe, eu não tô sentindo ainda como se fosse assim, do jeito que fosse ficar. Então depois vocês vão ver que ficou um pouquinho diferente, eu coloquei uns efeitozinhos de cor, modifiquei um pouquinho. Mas o que eu vou modificar mesmo vai ser o Mien, que tava me incomodando, eu não tava gostando da fonte, não gostei da forma que eu fiz, então eu dei uma modificada legal nele.
Aí, como vocês podem ver, eu fiz alguns riscos, eu modifiquei aí tanto com relação à saturação, a gama, exposição, tudinho que eu pude modificar. Quando chegou no final, que eu vi que eu não gostei do Mien, o que eu fiz foi, eu fui no Fonto e escrevi o Mien com uma fonte lá que era o mais próximo do que eu queria. Em seguida, passei pro Infinity Painter e por cima da letra mesmo eu fui desenhando para fazer as modificações que eu queria. Demorou muito para poder até eu encontrar assim um equilíbrio do que eu queria, do que eu achei legal e tal, mas eu consegui. E aí vocês vão ver como ficou. Eu gostei muito do resultado, eu fiquei muito feliz, até porque foi o resultado de um rascunho. Eu tava rascunhando no meu trabalho e aí eu simplesmente escrevi lá Mien e aí pensei, por que não adicionar esse detalhe aqui no nome? E vocês vão ver que detalhe é esse, gente. Eu simplesmente fiquei apaixonada. Eu amei. Então chegou o grande momento de mostrar para vocês o mascotinho do canal. Gente, ficou a coisa mais fofa, vocês vão ver. Eu tive um pouquinho de dificuldade para fazer na primeira vez que eu fiz, porque como eu disse, eu fiz um papel, né? Tava rascunhando lá no meu tempo livre e simplesmente saiu esse gatinho e eu me apaixonei, gente. Me apaixonei, eu disse, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que colocar ele lá. E eu coloquei. Só não escolhi ainda o nome dele, mas ele com certeza vai ficar por muito tempo, porque ele é muito fofinho mesmo. E eu gostei porque foi algo que foi muito espontâneo. Ficou um detalhe especial, um detalhe que traz uma diferença, sabe? Uma marquinha ali, discreta, mas ao mesmo tempo fofa, sabe? Eu gostei muito, fiquei muito orgulhosa de ter tido essa ideia, ter tido criatividade para poder fazer isso.
Bem, gente, como vocês viram, eu não coloquei muitos efeitos, porque o objetivo era realmente deixar uma coisa assim mais chapada, mais simples. Então, o que eu fiz foi colocar um pouquinho de sombra discretamente, só para poder dar um efeitozinho legal. Mas, no geral, eu deixei algo assim bem chapado, bem liso. Depois o que eu fiz foi ir lá, voltar e acrescentar esse menino novo na moldura que a gente já tinha feito. E esse foi o resultado final. Se vocês gostaram, gente, deixe seu like, deixa aí a sua opinião. Se puder, se inscreva no canal. E muito, muito, muito obrigada pela sua atenção. Espero te ver no próximo vídeo.